Olá, meninos e meninas. Aqui quem está falando é o professor Carlos, professor de matemática. É, Nós vamos fazer essa aula de hoje para ajudar vocês a realizar a atividade da semana 3. Então, eu fiz um resumo da matéria e eu quero que vocês prestem bastante atenção para vocês entenderem aqui e assim conseguir resolver as atividades, certo? Vamos lá? Então, a gente vai começar falando aqui sobre o sistema de numeração decimal e os algarismos indo-arábicos. Então, nos nossos estudos anteriores, a gente viu que as civilizações elas foram criando vários tipos de sistema de numeração. Então, nós vimos o sistema de numeração que é o nosso hoje, indo-arábicos, sistema de numeração romano, sistema de numeração egípcio, sistema de numeração babilônio e sistema de numeração maia, correto? Então, nós vamos aprofundar um pouco mais os estudos no nosso sistema de numeração, que é o indo-arábico. Ele tem algumas características importantes. A primeira eu coloquei aqui, ó. As quantidades de 1 a 9 têm símbolos diferentes para representá-los. Então, a gente tem os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E a gente tem também o número 0, tá? Mas nós vamos estudar ele daqui a pouco, viu? Então, o indo-arábico, ele tem 10 algarismos. Com esses 10 algarismos, a gente forma qualquer número que vocês conhecem, viu? Outro ponto importante é, o sistema é decimal, ou de base 10. Ou seja, a gente agrupa de 10 em 10. Então, nós vamos relembrar uma matéria que vocês estudaram lá nos anos iniciais, lá no comecinho dos estudos de matemática, onde dizia que 10 unidades é igual a uma dezena. 10 dezenas é igual a uma centena. 10 centenas é igual a uma unidade de milhar. 10 unidades de milhar é igual a uma dezena de milhar. 10 dezenas de milhar é igual a uma centena de milhar. 10 centenas de milhar é igual a unidade de milhão e assim por diante. Então, é decimal ou de base 10 porque a gente vai agrupando de 10 em 10 e formando assim outra parte, correto? Outro ponto aqui, possui um símbolo, o 0, para representar no número a ausência de unidades, dezenas, centenas, etc. Então, o que acontece? O algarismo 0, quando ele está posicionado no número, ele vai representar justamente essa ausência de unidades, essa ausência de dezena e essa ausência de centena. Por exemplo, a gente tem um número aqui, 406. Então, o algarismo 6 indica que esse número tem 6 unidades. O algarismo 0 indica que ele não possui dezenas. E o algarismo 4 indica que ele possui 4 centenas, correto? Então, evidenciando aqui que o 0 vai indicar essa ausência de dezenas nesse número 406. Outro ponto importante aqui é o seguinte, com 10 símbolos, que são os nossos algarismos, com apenas esses 10 símbolos, a gente consegue registrar qualquer número. Quais são esses 10 algarismos? Os que eu já falei, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos os números que vocês conhecem, eles são escritos com esses 10 algarismos. Porém, dependendo da posição que esse algarismo ocupa dentro do número, ele assume valores diferentes. Vamos lá. Agora aqui, ó, 15.648. Então, eu tenho 5 algarismos e cada um deles vai ter valores diferentes por causa da posição que eles ocupam no número, tá? Então, 8 aqui representa 8 unidades, tá? No finalzinho do número. Então, vindo aqui para a esquerda, a gente vai ter o 4, que é 4 dezenas, ou seja, 40. O 6 são 6 centenas, ou seja, 600. O 5 aqui, ele representa 5 unidades de milhar, ou seja, 5.000. E o 1 aqui representa uma dezena de milhar, ou seja, 10.000. Então, juntando esses valores, eu vou ter o número 15.648, correto? Olha aqui, cada posição à esquerda vale 10 vezes a posição imediatamente à direita.
Sistemas de numeração em que a posição do algarismo altera seu valor são chamados sistemas posicionais. O nosso sistema de numeração é um sistema posicional, porque dependendo da posição do algarismo dentro do número, ele assume valores diferentes, correto? Outra parte importante aí para a resolução das suas atividades, para o seu conhecimento principalmente, é os números decimais, né, que a gente conhece como os números que têm vírgula. Então, atenção, ó. O sistema decimal é posicional, já falei com vocês. Isto é, o valor do algarismo depende da posição que ele ocupa no numeral. Então, a gente sempre começa do final, ou seja, da direita para a esquerda. Então, nós temos unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e por aí vai, correto? Cada ordem vale 10 vezes a ordem que está imediatamente à sua direita, ou cada ordem é a 10ª parte da ordem que está imediatamente à sua esquerda. Tranquilo? Agora, se a gente prosseguir com o mesmo padrão, criando ordens à direita da unidade, então aqui a gente começou da direita para a esquerda, mas se eu quiser continuar o número para a direita, então para a gente fazer isso nós vamos precisar ter a vírgula. Por quê? A vírgula ela vai separar a parte inteira da parte decimal do número, correto? Então, importantíssimo isso, tá, gente? Qual é a função da vírgula no número decimal? É separar a parte inteira da parte decimal. Então, a gente chama esses valores depois da vírgula de casas decimais. E aí a gente vai ter os décimos, os centésimos, os milésimos, os décimos de milésimos, aí a gente tem os centésimos de milésimos e por aí vai. Tranquilo? Observem aqui, ó. O que é a casa decimal que eu falei para vocês agora? Então, nos números decimais, os números que ficam após a vírgula são chamados de casas decimais. Por exemplo, 0,3. Então, quantos números que eu tenho depois da vírgula? Um só, que é o número 3. Então, é um número decimal com uma casa decimal após a vírgula. Já esse aqui, ó, 1,333333 e esses 3 pontinhos. Deixa eu explicar para vocês. Vocês já devem ter feito alguma continha aí na calculadora e às vezes deu esse número enorme, né? Um número assim, que repete várias vezes. A gente chama esse número de dízima periódica. Por quê? A gente tem um número decimal, tá? E nós temos um período que repete infinitamente, ou seja, ele tem infinitas casas decimais que se repetem. No nosso caso aqui é o número 3, que está repetindo até o infinito. Então, esses 3 pontinhos que está aqui no final do número decimal, indica que ele tem ainda infinitas casas. E nesse caso específico, essas casas vão estar se repetindo, que é o caso do número 3, tranquilo? Então, casa decimal são os números que ficam após a vírgula, certo? Próximo aqui, ó. Posição dos números decimais após a vírgula, importantíssimo, tá? Nós podemos identificar as casas decimais após a vírgula da seguinte maneira. Então, eu tenho o número 1,264 e 5. Então, quantas casas decimais tem esse número? 4, tá vendo? 4 que são depois da vírgula. Então, são os algarismos 2, 6, 4 e 5. Agora, se a gente fosse indicar a posição que eles ocupam dentro do número decimal, tá? Então, a posição, onde eles estão localizados. O 2 vai ser, no caso, 0,2. Tá vendo que ele está logo após a vírgula. Então, é a posição do número decimal 2 no número acima. 0,06. Tá vendo? Eu tenho um número, a vírgula, um número e o 6. Por isso que eu fui colocando aqui com zeros. É a posição do número 6. Onde está a posição do 4? 0,004. Onde está a posição do 5? 0,0005. Tá vendo? É a localização do
algarismo dentro do número decimal. E aí o seguinte, com essa informação, eu tenho alguns tipos desses números decimais. Então, o primeiro tipo dele é o número decimal finito, ou seja, finito vem de fim. Então, que tem uma quantidade finita de casas decimais. Por exemplo, 1,3, 2,15, 3,25, 0,3, 0,5. Que é normalmente, vou colocar um exemplo bem fácil para vocês, uma nota da prova. Né? Vamos imaginar que numa prova além do 10, você tirou 9,5. Então, são 9 inteiros e 5 décimos. Então, esse 9,5 é um número decimal finito, correto? Agora, o que seria um número decimal infinito? Ou seja, que tem infinitas casas decimais. Então, eu tenho aqui 1,2, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 4, 5, 3, 5, 3, 4, 5 e os 3 pontinhos que me indicam que eu tenho infinitas casas decimais. Eu tenho outros exemplos aqui também que você pode estudar aí com material, viu? Mas o número decimal infinito, ele precisa vir com esses 3 pontinhos no final, correto? Agora, o que seria o número decimal periódico infinito, que a gente chama de dízima periódica? É justamente o número decimal com infinitas casas decimais, mas a diferença desse para esse é que aqui a casa decimal vai repetir até o infinito. Então, eu tenho 1,33333, vai repetir o 3 até o infinito. Aqui eu tenho 2,12, 12, 12, 12, 12, vai repetir o 12 até o infinito. Aqui eu tenho 9,1111, ou seja, vai repetir o 1 até o infinito, correto? Então, eu tenho esses 3 casos aí de número decimal para vocês. E finalizando aqui, como a gente faz a leitura desse número decimal, certo? Então, nós vimos lá no início que a vírgula, ela vai separar a parte que é inteira da parte que é decimal, tá? Então, a gente tem leituras específicas para isso e eu coloquei essa partezinha aqui embaixo para que vocês pudessem identificar como que a gente vai fazer essa leitura, como é que a gente faz a leitura dessa parte decimal e dessa parte que é inteira. Então, aqui, ó, eu coloquei esses quadrinhos, aqui é a vírgula, então o que está antes da vírgula é a parte inteira. O que está depois da vírgula é a parte decimal. Então, quando eu tenho uma casa decimal, eu chamo de décimos. Quando eu tenho 2, eu chamo de centésimos. Quando eu tenho 3 casas decimais, milésimos. 4 décimos de milésimo. 5 centésimos de milésimos. 6 milionésimos e assim por diante, tá? Então, olha para você ver nos exemplos aqui. Quando eu tenho 0,1, o que significa? 1 décimo, ou seja, uma casa decimal depois da vírgula, e como eu não tenho nenhuma parte inteira, então eu não vou fazer leitura da parte inteira, só da parte decimal, certo? 0,4, 4 décimos. 0,01, tá vendo que eu tenho 2 casas decimais depois da vírgula. Então, na verdade, agora eu já tenho 1 centésimo. 0,35, ou seja, 35 centésimos. Olha a letra E, atenção, 0,125. Então, eu tenho 3 casas depois da vírgula. Então, 125 milésimos. Olha a letra F. A letra F é 1,50. Então, eu tenho 1 inteiro e 50 centésimos. Aqui, letra G, 2 inteiros e 1 décimo. E a letra H, 4 inteiros e 8 décimos. Tranquilo? Então, com esse resumo aqui, eu tenho certeza que vocês vão conseguir desenvolver as atividades dessa semana, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp, que eu vou estar retirando essas dúvidas de vocês, viu? Então, eu desejo aí para vocês bons estudos, tá? E, mais uma vez, eu vou dizer que eu estou com muita saudade de todos vocês, viu? Mas, para o nosso bem e para a nossa saúde,
Por enquanto a gente vai ficar estudando assim à distância, viu? Um grande abraço e até mais.